Você já parou para pensar por que agora os títulos de renda fixa estão pagando mais? Né? Se a taxa Selic reduziu, né, ela caiu ali dos 5%, está agora 3,75% e deve ser reduzida novamente. Por que os títulos pré-fixados estão pagando mais, né? Ou as taxas subiram dos pré-fixados se a taxa Selic caiu, né? Porque afinal a tendência é que se a taxa Selic cair, né, os títulos pré-fixados também caiam, né? Então por que será que eles se valorizaram, né, e estão pagando uma taxa maior agora? Vamos tentar responder essa pergunta. Ora, é natural que outro argumento que contribui para esse raciocínio é que se a bolsa caiu, né, se as pessoas saíram da bolsa e, por exemplo, estão indo para a renda fixa, quer dizer que não teria uma procura maior da renda fixa e então como uma lei de oferta e demanda, né, como muitas pessoas foram para a renda fixa, esses títulos não deveriam pagar menos, né? E sim, a resposta para essa outra pergunta é que se as pessoas forem para a renda fixa em massa, os títulos, né, as renda fixa vai pagar menos. Isso é natural, né? Assim como funciona em bolsa de valores, oferta e demanda para o ativo, né? Quanto mais pessoas vendem o ativo na bolsa de valores, né, uma pressão vendedora faz com que os preços vão para baixo, né? Assim como em renda fixa também, né? Quando você tem muitas pessoas vendendo ativos, os preços vão para baixo, né? Só que, como muitas pessoas foram a gente entende que muitas pessoas foram para a renda fixa, né, não faz sentido os preços terem subido, né? Então, o contrário que ocorreu, né? E é importante a gente segmentar aqui a renda fixa, porque a gente tem, por exemplo, dois tipos de renda fixa, tá? Renda fixa com componente pós-fixado e renda fixa com componente pré-fixado, né? Não quero que fique muito difícil essa explicação, mas pós-fixado a gente entende sempre algo que ela tende a só subir e não tende a cair, né? Não ter oscilação de preço, tá? O Tesouro Selic é um exemplo de uma aplicação pós-fixada, ok? E uma aplicação pré-fixada, ela pode ter efeitos osciladores, né, tanto para cima quanto para baixo no seu preço, que vai fazer com que o seu título de pré-fixado renda mais ou menos, né? Então, vamos entender o que aconteceu com os títulos pré-fixados para que eles estão pagando mais agora, né? Então, o que provavelmente ocorreu nesse mês de março, principalmente, né? O que ocorreu na renda fixa, né? Muitas pessoas solicitaram resgate dos seus fundos de investimento ou venderam seu título de renda fixa pré-fixado para poder ter liquidez, né? Então ocorreu uma corrida pela liquidez nos mercados e no mercado de renda fixa. A corrida pela liquidez é basicamente vender os seus títulos de renda fixa para poder ter liquidez, né? Então, por mais que as pessoas teve uma alta na procura de renda fixa, né, teve uma alta na procura de renda fixa em comparação com a renda variável, também ocorreu a corrida pela liquidez. E a corrida pela liquidez se dá também pela venda desses títulos pré-fixados, né? Então teve muita venda nos pré-fixados para que as pessoas tivessem liquidez, né? Aí, por que a pessoa vendeu esse título pré-fixado? Vai dela, né? Ou ela vendeu porque estava precisando de dinheiro, né? Ela estava com medo de não ter como honrar com seus compromissos, né? E a renda fixa serve para isso também, né? Para você colocar a sua reserva e quando você precisar você resgatar ela, né? Então, como muitas pessoas venderam os seus títulos de renda fixa, né? Isso fez com que a pressão, né, nos preços caíssem, né? Porque apesar de a taxa subir, o preço cai, né? O preço que a gente chama de PU, preço unitário do título, né? Então, uma relação inversa ali, né? Para a taxa poder subir, o preço do ativo ele tem que cair, tá? Tem uma fórmula para você calcular o preço de uma LTN, por exemplo, que toda LTN, que é um tesouro pré-fixado,
você vai comprar ela por um preço, por exemplo, R$ 700, e no vencimento dela ela vai te pagar R$ 1.000, só para você ter uma noção. Então, por exemplo, uma LTN, um tesouro pré-fixado de 2026, por exemplo, você estava pagando ali mais ou menos R$ 700 ou R$ 690 para poder receber os R$ 1.000 no vencimento em 2026, tá? Isso um título, né? Só que você pode comprar 0,01 do título, 0,1 do título, tá? Então, você pode investir qualquer quantia assim, né? Dentro da fração do preço do título, mas você não necessariamente precisa comprar o título inteiro, tá? Mas só para você entender que um título de tesouro pré-fixado vai te pagar R$ 1.000 no vencimento dele, né? Então, por exemplo, quando as pessoas estão vendendo bastante esse título, esse preço que a gente chama de PU, né, que você estava pagando ali em março mais ou menos R$ 700, R$ 690, ele caiu, né? Então, o preço caiu, a taxa para você poder receber os seus R$ 1.000 no vencimento, ela aumenta, né? Então, por exemplo, se você compra algo por R$ 700 e você vai receber R$ 1.000, você precisa de uma taxa nesse período para receber os seus R$ 1.000. Só que se você paga R$ 600, você concorda que a taxa sua para o mesmo tempo tem que ser maior. Por isso que é uma relação de inversamente proporcional, né? Então, os títulos perdem valor, logo as taxas têm valorização, entendeu? Né? Então, a taxa sobe e o preço do título cai. É basicamente você pagar mais barato e ter uma taxa maior. Por isso que os títulos agora pré-fixados estão pagando mais, tá? O que representa também uma oportunidade para você que quer fazer um investimento desse sentido, tá? E é basicamente essa responde a pergunta, né? Por que os títulos pré-fixados subiram de rentabilidade, né? Quando deveriam, né, teoricamente ter caído, né? Porque as pessoas estariam indo para lá, né? Mas acontece que as pessoas estavam correndo para a liquidez, né? E por isso que os títulos caíram, porque houve uma pressão da venda desses títulos, ok?